Olá, enfermeiro! Olá, enfermeira! Eu sou Fernanda Mirenelli, sou enfermeira, colega de vocês, sou gestora de enfermagem e hoje vocês estão aqui comigo, 7 horas da manhã, numa segunda-feira, na passagem de plantão com Fernanda Mirenelli. Então, como de praxe, toda semana, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário, a gente posta sempre um conteúdo muito importante e polêmico que geralmente vocês trazem para mim sobre recrutamento e seleção, porque afinal eu sou a pessoa que vou ajudar vocês, enfermeiros, a serem contratados. Esse é o meu grande propósito, esse é o meu grande intuito. Só que eu não trago só informação dos temas que vocês colocam aqui como relevante. Então, como toda passagem de plantão faz parte da Meta 2 internacional e ela precisa ser metodológica. A gente escolheu aqui uma ferramenta que a maioria dos hospitais acabam utilizando também para passagem de plantão, que é a metodologia SBAR. Então, além de eu passar o conteúdo para vocês, a gente já vai aproveitar e trabalhar um pouquinho na metodologia dessa ferramenta para cada vez mais vocês terem mais familiaridade com isso e entender mais sobre essa ferramenta também e como que a gente transmite informação, que não deixa de ser uma soft skill que a gente já discutiu bastante, que é a comunicação. Siga o nosso canal, tanto aqui no YouTube quanto nas redes parceiras. Todos os dias a gente posta conteúdo extremamente importante e relevante que vão fazer você chegar no tão esperado objetivo que é ser contratado. Esse é o nosso principal foco, tá bom? Então hoje a gente vai abordar um tema muito importante que é abrindo portas para algumas oportunidades e como que a gente abre portas, né? Qual é o carro-chefe? É uma carta de apresentação perspicaz, pensando no enfermeiro recém-formado. Então, eu sou enfermeiro recém-formado, como que eu monto e o que eu falo na minha carta de apresentação, já que eu já preenchi meu currículo, eu já me candidatei para a vaga e aí me pediram essa carta. O que eu coloco? E a gente vai começar então com a nossa metodologia, que é o S de situação. Então, a situação de hoje, vamos lá, vamos imaginar. Você já se inscreveu para alguma vaga e uma delas veio com a solicitação de enviar carta de apresentação? Essa é a nossa situação de hoje. E, indo além disso, eu sou um enfermeiro recém-formado. Como que eu me apresento? O que eu coloco no meu conteúdo dentro da nossa carta de apresentação? Então, hoje eu vou explorar um pouquinho a importância da carta de apresentação, para que ela serve. Ela precisa retratar quem é você, mas você é um enfermeiro recém-formado. Então, como que eu me vendo se eu não tenho uma experiência que às vezes é importante, acaba sendo um diferencial dentro do processo seletivo. Então, imagine esse cenário. Você procurando vaga, se inscreve pelo site e uma das fases disso solicita a carta de apresentação. Para quem que você endereça, para quem que você escreve, o que você escreve, o que colocar, você é recém-formado, como que você aborda essa questão de experiência que não fique tão explícito. Então, a gente vai agora esmiuçar um pouquinho mais no B do nosso SBAR. E no B, que é o breve histórico, o que a gente aborda aqui? Então, o teu objetivo principal é apresentar o candidato, ou seja, você se apresentar de uma forma muito mais pessoal e destacar as suas qualificações. E quando a gente fala de qualificação, eu não tô só falando de experiência. Gente, experiência também tem no currículo. Isso não é o principal, principalmente quando a gente está falando de carta de apresentação. Eu preciso me apresentar. Então, eu preciso falar das minhas qualificações, sim, de alguma experiência relevante, e não só a experiência como enfermeiro, das minhas motivações para a vaga em questão. E ela pode ser utilizada para explicar qualquer lacuna dentro do currículo ou para fornecer informações adicionais que não foram incluídas no currículo. Então, pensando em um recém-formado, é uma forma de se apresentar e não só apresentar a experiência, que a gente sabe que a gente acaba tendo pouco, mas é um momento para você apresentar de uma forma muito mais pessoal, não só de tópico, mas uma forma muito mais pessoal as suas qualidades desenvolvidas durante a graduação. E aí, como que eu posso montar essa carta de apresentação? Então, eu sempre começo colocando o meu nome, aí sim, acaba sendo meio que um repeteco do currículo, tá? Coloca um pouco o seu nome, pode colocar o seu endereço, bem ali em cima no cabeçalho, tá?
E aí você vai colocar as suas informações, informação de contato, telefone, porque às vezes o currículo vai para uma área, a carta de apresentação vai para outra, então é importante que tenham informações similares para que depois a gente cruze, tá? E aí você vai começar com a saudação. Então sempre se dirija. Se você souber o nome do recrutador, porque às vezes durante o processo seletivo tá lá assim: enviar o currículo aos cuidados da Fernanda. Então eu já sei que é para Fernanda. Ah, mas pode ser que seja a equipe da Fernanda? Sim, mas ali naquele processo eles já estão direcionando para o nome da Fernanda. Então, começa fazendo saudação nominal. Se eu não sei quem vai receber, então endereça aos recursos humanos ou ao representante desta empresa, mas é sempre importante, se eu souber, eu já colocar o nome da pessoa. Senão você coloca apesar do recrutador também, que tá tudo bem. É a pessoa que vai receber esse conteúdo com você. E aí, no primeiro parágrafo, você vai fazer uma introdução. Então, fale de você brevemente. Pensa, é um parágrafo. Não vamos contar a vida ali. É um parágrafo. Então, diga quem você é, onde você encontrou a vaga, por que você está interessado nessa oportunidade. Aí você vem com o próximo parágrafo, falando das suas habilidades e experiências. Ah, mas eu não tenho experiência na enfermagem. Tudo bem, mas você tem outras experiências de vida. Então, você pode falar de experiências, inclusive, no estágio da faculdade. Olha, eu fiz estágio extracurricular em tal lugar, ou eu fiz estágio curricular da graduação durante 3 meses em tal setor de tal hospital, onde eu pude observar tal coisa, desenvolvi tal projeto. Então, destaca um pouquinho as suas experiências e fale um pouquinho das suas habilidades ali. Então, quais foram as habilidades desenvolvidas dentro de cada experiência. Nós não somos tarefeiros, enfermeiros tarefeiros, o que acaba tirando a gente, diferenciando, vamos colocar dessa forma, do técnico para o enfermeiro é exatamente essas habilidades que não são só técnicas. Então, isso diferencia. Então, traga o que cada projeto acabou desenvolvendo de habilidade em você. E aí, faça uma conexão, então, entre habilidades e experiências. Nem que sejam as experiências do próprio estágio curricular da faculdade. Demonstre sempre entusiasmo em todos os momentos que você estiver escrevendo. Então, coloca a oportunidade da empresa, o quão para você aquilo é importante. Isso pode ajudar você a se destacar. As pessoas vão entender que é além de um recrutamento, é além de uma simples vaga, né? Não foi só quero me inscrever e clicou lá. Você pensou no que escrever. Então, você mostrou o quanto essa oportunidade é importante para você. E no final, quando você for encerrar, no último parágrafo, agradeça essa oportunidade de estar se apresentando ao recrutador nas considerações finais e reafirma o seu interesse pela vaga. Coloca sempre alguma frase educada, como estou ansioso pela oportunidade, em te conhecer pessoalmente, discutir um pouco mais como que eu posso contribuir com a empresa, e põe o nome da empresa, né? Que isso acaba trazendo mais particularidade, não colocar assim, o quanto eu posso contribuir com essa instituição. Aí parece que é uma carta pronta, já que eu só saio mandando. Não, né? O quanto eu posso contribuir com a Academia da Saúde, exemplo. Então, isso é importante porque traz cada vez mais pessoalidade naquele processo. E aí se despeça com atenciosamente ou atentamente, e em seguida coloque a sua assinatura e finaliza ali a carta de apresentação. Agora a gente vai para o momento de avaliação do nosso SBAR. Revise sempre a sua carta de apresentação para corrigir erros gramaticais. A gente já abordou em relação a isso. Então, a gente sabe que 70% das pessoas que participam de processo seletivo ou tem falhas importantes de português quando a gente está falando ou na
escrita, e quando a gente vai para nível superior, né, como no caso de vocês, enfermeiros, a gente sabe que quase 50% das pessoas acabam não passando para a próxima etapa do processo seletivo exatamente por isso. Então revisa. É muito ruim quando você vê erros gramaticais grotescos, porque você fala assim, poxa vida, eu que tô lendo pela primeira vez, já tô enxergando, ele escreveu, ele poderia ter relido, ele poderia ter dado para outra pessoa ler também. Então é muito importante, gente, revise, passa no corretor ortográfico, a gente tem tecnologia exatamente para isso, para ajudar a gente. Uma carta muito bem escrita, ela demonstra profissionalismo, então atenção aos detalhes. Use da inteligência artificial, mas não abuse da inteligência artificial. Tem muitas pessoas que acabam jogando lá hoje em dia, nesses sites de inteligência artificial, e aí tá vindo tudo muito de praxe, porque aí fica com aquela cara de inteligência artificial, quando não se copia e cola, e aí nem muda muito a formatação, então isso acaba sendo bem ruim também, porque demonstra que você não teve interesse genuíno em construir, e sim só copiou e colou, então é muito ruim. Personalize, quanto mais for pessoal a carta, melhor. E aí eu não tô falando só pessoal, falando de você, mas eu tô falando também de quem tá recebendo. Então, se eu tiver o nome da pessoa, eu coloco. As oportunidades que eu tiver em falar da empresa, eu falo do nome da empresa. Isso tudo é muito importante, porque demonstra que você teve atenção a esses detalhes. E certifica quando você vai personalizar também em relação à vaga, porque às vezes você já se candidatou para aquele lugar, para aquela mesma instituição, só que era para uma vaga específica. E aí, de repente, você meio que copia e cola, e às vezes são particularidades muito importantes da vaga. Então, também personalize em relação à vaga, principalmente quando a gente está falando de serviço mais especializado, e você oferecer um serviço especializado também, que aí essa personalização da vaga é de extrema importância, porque a gente não está falando de uma vaga muito generalista, tá? Evite usar esses modelos muito genéricos de carta. E aí, falando de formato, sempre um formato limpo, um formato claro, com letras que dê pra gente ler bem. Se você for mandar, sempre salvar em PDF, que acaba sendo muito melhor, porque aí acaba não desconfigurando. Você vai checar isso depois que você salvar em PDF para ver se também não quebrou formatação. Utiliza um tamanho adequado para leitura, espaçamento entre linhas, que isso também é bem importante, tá? Tenta manter a carta concisa, sempre se limitando a uma página, porque, de novo, não é, meu querido, diário, tá? É uma carta de apresentação. Eu estou introduzindo quem eu sou. Não precisa colocar tantos dados profissionais, porque isso ele vai ver no currículo, mas ele quer ver o que complementa os seus dados ali, tá? Então, literalmente, deixa eu enxergar o currículo, deixa eu enxergar a carta de apresentação, e isso é o que vai formar quem é a Fernanda, sem eu saber quem é a Fernanda. Porque os recrutadores, eles gostam de brevidade e de clareza. Isso é muito importante. E agora a gente vai para as nossas recomendações. E aqui, a minha recomendação chave para vocês é sempre colocar palavras-chave também na sua carta de apresentação. Então, leia atentamente a descrição da vaga, tá? Entenda que se eles estiverem buscando alguns requisitos mínimos, e aí falando das skills, e você precisa abordar essas suas habilidades ali, utilize as mesmas palavras. Se ele está falando comunicação, coloque comunicação ali como palavra. Não use sinônimos, porque às vezes a inteligência artificial ela não vai conseguir cruzar. Então preste atenção no que são os requisitos ali, porque isso precisa, de uma certa forma, estar sendo contada na sua carta de apresentação. Ela precisa casar com o que está sendo pedido na vaga, porque senão você vai ser excluído antes de chegar no recrutador. As palavras utilizadas, elas têm o poder de razão e elas demonstram exatamente quem o candidato é. Então tome cuidado com as palavras e com as concordâncias dela. E lembre-se sempre, gente, de adaptar a sua carta de apresentação de acordo com a vaga. Isso eu não vou cansar de falar, porque isso chega constantemente. As pessoas começam a sair distribuindo o currículo, de repente chega lá o e-mail, precisa de uma carta de apresentação, ele entra, ele viu que ele já fez a carta de apresentação, bate o olho, muda a data,
e aí de repente encaminha e ela não tem nada a ver com a vaga que ele acabou de se candidatar. Então, assim, se eu sou uma pessoa que estou me apresentando, que não tem nada a ver com o que a empresa procura, ela não vai nem te chamar para conversar, gente. É óbvio que ela já vai te descartar ali. E uma abordagem personalizada sempre vai aumentar suas chances de chamar a atenção do recrutador. Então, eu desejo boa sorte para todo mundo. Siga a Academia da Saúde, siga o que a gente coloca aqui como modelo ADS. É esse modelo que a gente acredita, é esse modelo de sucesso, e é isso que faz os enfermeiros serem contratados pelos principais locais onde eles querem trabalhar.